Nessa série exclusiva do grupo do WhatsApp, eu vou te contar como que eu montei um aplicativo com 19 anos e hoje ele vale mais de 2 milhões de reais. Então fica aí para assistir a parte 1. Parte 6 da história por trás da Cláudia. Hoje eu vou contar sentado aqui e continuando essa história de como que eu montei um aplicativo milionário com 19 anos. Cara, o bom de você assistir essa história é pra você entender, cara, como que as coisas são feitas. Muitas vezes você vê só o resultado e aí você não fica vendo o que que acontece, o que que as pessoas passam, entendeu? Pra eu chegar aqui, uma coisa que eu fiz bastante foi escutar. Foi escutar as pessoas, ver o que que aconteceu na história delas, ver um filme, ver um documentário, pra entender o caminho, entendeu? Não dá pra você ficar só pensando, ah, eu quero tal coisa, e aí você não vê como que as pessoas alcançaram aquilo. Mas aí, continuando, aí o velhinho chegou lá em mim e ele falou: é o seguinte, Sonsan, seu trem não deu certo, eu sabia, então agora é o seguinte, faz um aplicativo de condomínio pra mim. E aí ele falou o seguinte, ele falou simplesmente assim: eu tenho um condomínio, vou te passar um endereço, eu vou te levar lá, te passo o endereço pra você ficar indo, e aí eu tenho uma sala do lado desse condomínio, você vai ir pra lá, você vai ficar conversando com o porteiro e aí você vai criar um sistema pra ele usar. Ele só falou isso, pro porteiro usar. E aí ele foi, mandou para mim o endereço, é, eu fui lá nesse local. Na primeira vez ele foi comigo, depois eu fui sozinho. E aí eu vi o porteiro lá e eu não sabia de nada. E eu não sabia nem programar, na verdade. Com 19 anos eu tava aprendendo, mas não sabia de verdade. Então, ele me deixou lá e aí eu comecei a ir todo dia. Eu comecei a ir todo dia ali, eu tava gastando um pouquinho do dinheiro que sobrou, 50 mil, não tinha gastado tudo, faltou uns 2 mil, e eu fiquei gastando da gasolina pra ir lá pra esse escritório que era do lado do cliente, que era o condomínio. E eu ia lá e ficava trocando ideia com o porteiro e com o administrador. O que que vocês vão fazer aqui? Como é que funciona? Aí eles explicando, não, uma pessoa chega, a gente tem que registrar o nome dela, tem que registrar o cadastro, tem que fazer tudo isso. Isso esse condomínio, nem esse condomínio existia ainda, o condomínio ainda estava montando. Então a portaria estava em preparação, estava em construção ainda. Então era tudo muito no início. E aí eu ficava ali trocando ideia com os porteiros, trabalhando de porteiro. Eu ficava ali na portaria e eu fazia o serviço que ele fazia. Ele me mostrava, ele me explicava, eu ia fazendo. Então, realmente, cara, entender qual que era o serviço. Não tem como você fazer um aplicativo para um serviço que você não entende. E aí eu fui comecei a entender o que, que o porteiro fazia, ia lá todo dia, final de semana. Eu começava a ir nesse condomínio para entender como que funcionava. E aí eu vi que para isso eu precisava de fazer um programa. Foi quando que tinha um cara lá da empresa que ele já tinha um pequenininho programa que ele tinha feito para um condomínio, só que ele tinha feito em Delphi, cara, que é uma linguagem que utiliza Pascal, é uma linguagem bem antiga. Então ele me deu esse código e ele falou, cara, começa daqui para você não começar do zero. Aí eu fui pro escritório, comprei um curso de Delphi que eu não sabia, e aí eu fui e comecei a fazer esse curso. Era um curso lá de 40, 50 horas. Eu comecei a fazer esse curso o dia inteiro, aprendendo a programar em Delphi. E eu aprendi, cara, porque eu tinha um objetivo. Quando você tem um objetivo é mais fácil. Quando você está aprendendo por aprender, é mais complicado. Então eu tinha um objetivo, que era mexer no código do rapaz. Então, com esse objetivo, era mais fácil eu estudar. Aí eu comecei a estudar. Rapidamente ali, em um mês mais ou menos, eu aprendi a programar em Delphi já. Lógico, eu já tinha background de Python, de Django, de própria lógica de programação, bom background de matemática, de física, tudo isso aí eu sempre tive, não dá para falar que eu aprendi em um mês. Mas em um mês ali o Delphi já estava na ponta da língua, aí eu fui, comecei a mexer, e aí, cara, quanto mais você mexe, mais você sabe, aprende que você não sabe, e melhor você fica. E aí eu fui, comecei a aprender, comecei a mexer lá no código, cara. E aí eu comecei a entregar esse programa lá pra portaria. Até que chegou num ponto que eu consegui instalar o programa na portaria e ao invés do papel que eles estavam usando, eles começaram a usar o programa. E aí depois colocou, cara, é problema atrás de problema. Como era um condomínio, era menor, né? Mas aí começou a aparecer os problemas, né? Probleminha, erro, e eu ia corrigindo ali na hora. Até chegou num ponto que eu tava com tanta vontade, cara, de ver esse negócio funcionando bem, que eu comecei a dormir lá. Eu dormia lá alguns dias pra ficar o dia inteiro mexendo nisso, cara. Então eu comprava energético, salgadinho, e eu ia dormindo lá e mexendo lá, porque começaram a chegar uns aparelhos que a gente ia integrar, uns aparelhos faciais, biométrico, e quando chegou esses aparelhos, cara, eu não fazia a mínima ideia como que mexia com isso. E o próprio cara que investiu em mim, ele sabia que eu não sabia a mínima, eu não fazia a mínima ideia. Só que ele falou que eu conseguia. E realmente, cara, eu ia estudando, pesquisando, era uma dificuldade, mas
eu fui conseguindo integrar esses aparelhos. E aí ficou com um monte de aparelho na minha mesa, eu tinha que fazer essa integração, e aí, cara, foi noite, noite após noite, dormia lá uns 2, 3 dias seguidos, voltava para casa, dormia de novo, até que eu consegui entregar esses aparelhos. E aí chegou o dia do lançamento, que eles iam fazer uma reunião com os moradores e mostrar o software que eles estavam usando, que na verdade era um software que nem exigia. Eu tinha acabado de criar, ia mostrar como se fosse um software ali top, que já existia e tal. Mas é assim, a gente tem que encarar mesmo esse tipo de desafio, é assim que a gente consegue.